Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e, dentre eles, destacar de forma muito particular o Sr. Engenheiro Nuno Serra, não apenas pela circunstância de ter sido deputado e deputado da Comissão à época da Agricultura e Mar, mas também pelo facto de, enquanto deputado, ter sido um militante fervoroso a favor da causa do mundo rural e, num espírito construtivo, até com bancadas de outro espectro político, sempre pautou a sua conduta política e parlamentar, não apenas por um grande respeito pelos colegas, mas, sobretudo, por esta dimensão de elevar o mundo rural e compreender a importância absolutamente estratégica de um setor primário valorizado, tecnologicamente avançado, que cria valor e que é, obviamente, numa visão estruturada de país, essencial para gerar uma base económica produtiva diversificada que seja capaz de criar um país mais próspero e mais forte. Quanto às observações que aqui deixou, eu queria assinalar algumas delas que julgo merecerem comentário e serem da maior importância. A primeira delas prende-se com a capacitação do setor cooperativo. O Sr. Engenheiro Nuno Serra dizia, e bem, que, por comparação com outros países, Portugal compara extraordinariamente mal no que o setor cooperativo diz respeito. Isso não é, de facto, um problema que se circunscreva à agricultura. Na pesca temos problema idêntico e, um pouco por todo o lado, na sociedade portuguesa, temos essa dificuldade associativa que, por vezes, nos conduz a resultados indesejáveis. No caso da agricultura, a questão cooperativa ainda assume maior importância, porque é conhecido a desigualdade de termos que existe nos processos de comercialização e, portanto, o facto até da parca, hoje em dia, não ter a importância que registrou, por exemplo, a quando da sua fundação em 2012, torna ainda mais difícil que haja esse equilíbrio mais justo, mais plural, que seja capaz de oferecer a rentabilidade às explorações agrícolas, que é essencial, porque sem rentabilidade nós não vamos ter agricultura no futuro e nós não vamos conseguir rejuvenescer o setor. E, por outro lado, tem ainda a dificuldade acrescida de não ser capaz de gerar os mecanismos de investimento que são indispensáveis para uma agricultura que é hoje, em larga medida, já não uma agricultura de subsistência, que tem um padrão competitivo num mercado globalizado e que, em virtude disso, impõe-nos um conjunto de exigências, não apenas no concerto europeu da política agrícola comum, mas também fora disso. A outra questão que eu queria comentar prende-se com a questão dos fundos comunitários. Nós precisamos de acelerar os fundos comunitários. Eles são essenciais, sobretudo para um país que não é reconhecido pelo seu músculo financeiro e pela capacidade de mobilizar investimento significativo e, portanto, tudo o que seja possível para criar um regime que favoreça o investimento, que permita que se façam ações
decisivas para criar mais valor à agricultura portuguesa é essencial. E, portanto, fazê-lo também significa que temos que vencer aquilo que muitas vezes pode designar e que todos nos queixamos já há muitos anos, com várias instituições públicas, que é um género de um caos administrativo, que às páginas tantas é um estorvo para quem quer dar seguimento a iniciativas que têm mérito e que merecem ser apoiadas. Um outro aspecto que queria frisar é o aspecto dos mercados de proximidade, se assim se pode dizer. Eles são, obviamente, importantes. Nós sempre nos deparamos com dificuldades de natureza legislativa nesse domínio. A Assembleia da República foi pródiga ao longo dos anos, de várias bancadas com iniciativas a esse respeito. Havia sempre reservas de princípio, porque se ia contra a legislação europeia, porque a contratação pública não permitia. Eu vi tudo e mais alguma coisa a esse respeito, mas eu acho que se tem que procurar construir soluções para avançar para um sistema que tenha isso em consideração. Eu não digo que seja a única questão que se deva considerar nesses planos, porque obviamente há obrigações de natureza contratual por parte do Estado e há uma obrigação de cumprir escrupulosamente a aplicação de dinheiros públicos, mas parece ser do maior interesse que esses mercados curtos de distribuição sejam também utilizados para reforçar as condições de base do setor agrícola por todo o país. Para terminar, dar uma nota sobre uma matéria que não foi focada, mas a Confagri, sei eu até no meu círculo eleitoral, tem tido muita ação que se prende com a questão da água. Nós entendemos que tem que haver um programa integrado de gestão de armazenamento de água em Portugal e que temos que criar condições de resiliência do território para que seja possível resolver o problema, pelo menos por um período de uma geração. Do mais, dizer que a Confagri contará da nossa parte com toda a colaboração. Entendemos que são um dos esteis do movimento associativo da agricultura em Portugal e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD manifesta toda a disponibilidade para aquilo que reputarem oportuno. Muito obrigado.